Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa Paper Class de número 45. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como guardar os papéis. Vou trazer aqui algumas soluções bem práticas para vocês conseguirem guardar em segurança o papel de vocês, tá certo? Mas antes de começar esse conteúdo, se você achar que esse conteúdo é válido, que você curtiu, dá uma força pra gente aí no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe também, que assim o YouTube fica entendendo que esse conteúdo é válido para mais pessoas e vai entregar para mais pessoas, tá certo? Conto com a sua ajuda. Recados dados, vamos começar então para a aula sem mais delongas. Então eu separei aqui alguns pontos importantes, eu acho imprescindível para você levar em consideração na hora de guardar os seus papéis. O primeiro passo dessa verificação, né, é ver quais os tamanhos que você costuma usar nos seus trabalhos, quais os tamanhos de papéis que você usa para trabalhar, que você usa nas suas artes. É um tamanho menorzinho, é um tamanho A4, é um tamanho quadradinho, é um tamanho de folha maior, que aí você vai ter um norte de qual forma você vai guardar e armazenar esses papéis, tá certo? Segundo ponto, retalhos. Os retalhos são super importantes, porém, eles devem ser guardados com moderação, digamos assim. Por que moderação, Sayuri? Porque quanto mais retalhos a gente vai guardando, mais lixo a gente vai produzindo e a gente não volta de novo nesses retalhos. Então eu tenho outra forma aqui também que eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer para voltar a procurar esses seus retalhos e claro que isso entra nessa parte da organização. Então, a gente vai falando um pouquinho nos itens aqui, e conforme a gente vai falando de como armazenar e guardar esses papéis, a gente vai chegar no ponto dos retalhos, tá certo? Então, alguns critérios que vocês precisam ter em mente antes de começar a pensar em como guardar ou sair comprando coisas aí para organizar o papel. Pensem primeiro nesses pontos, quais os tamanhos que vocês vão usar, quais os retalhos. E a gente vem para um terceiro ponto, que é o ponto de qual tamanho é mais conveniente para você, né? Primeiro eu vou pensar no espaço que eu tenho em casa, ou no meu ateliê, ou no meu escritório, qual espaço que eu tenho que eu consiga armazenar esses papéis. Ah, eu tenho um espaço um pouco maior, então tudo bem eu adquirir folhas maiores. Ah, não tenho um espaço muito grande, o meu espaço é só em cima da minha mesa. Eu vou comprar algo um pouco mais compacto para caber os papéis menores que eu uso. E aí isso está diretamente ligado com o primeiro ponto, que são os tamanhos que você mais usa. Então, sempre levar isso em consideração. O que é conveniente para você ter e guardar e quais que você vai mais usar. É claro que tem certos trabalhos que a gente vai precisar de um tamanho um pouco maior de papel. E isso não é um problema, porque a gente pode comprar um tamanho maior de papel e na hora que for armazenar ele em tamanhos menores ou usar aquele papel para um trabalho pontual e depois o retalho eu guardar. Então a gente vai falar tudo isso aos pouquinhos, conforme eu for passando para vocês aí os nossos critérios, digamos assim, para guardar o papel. Tá certo? Eu preparei para vocês aqui uma apresentaçãozinha bem singela pra gente ilustrar algumas coisas e que eu acho que fica muito mais fácil da dinâmica e como eu mostrar. E obviamente eu tenho umas imagens aqui de exemplo também para vocês não ficarem perdidas aí e sem saberem de qual material que eu tô falando, tá bom? Então vou mudar aqui a minha telinha para vocês verem como né, organizar. Deixa eu voltar aqui de novo. Estão vendo aí? Cuidados com o papel, como guardamos. Então, qual é o primeiro passo? A gente não pode sair falando como guardar os papéis sem antes falar das condições principais, as condições gerais ali para guardar e acondicionar
o seu material, que é um material que ele é forte, porém ele é sensível, né? A gente precisa tomar cuidado ali e prestar atenção. E esses são os 4 fatores que eu trouxe para vocês sempre terem em mente. A questão do sol, nunca expor o lugar onde você está guardando os papéis num lugar que tenha luz direta do sol ou aquele calor intenso. Preferir sempre lugares mais distantes, que não peguem a luz do sol, principalmente porque o sol ele deterioriza as coisas muito rápidas. Então, se você for perceber um móvel, armário, quadros, tudo isso ele vai perdendo a qualidade quando tem a luz direta do sol. Então, por isso a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esse elemento. O segundo elemento é a umidade. A umidade também é uma coisa que normalmente a gente acaba passando direto, mas a gente precisa levar em consideração. Colocar e guardar o papel num lugar onde tem muita umidade acaba sendo prejudicial para o seu papel, mas não impossível. Óbvio que a gente tem algumas formas para a gente evitar isso, a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, para você poder proteger e seu papel durar ainda mais, tá certo? Terceiro elemento dos cuidados gerais é o pó, a poeira. A gente precisa proteger o seu papel do pó do dia a dia, dependendo de onde você mora. Se você mora numa região onde tem avenidas, perto de avenidas, que passa bastante ônibus, caminhão, essas coisas, o pó é muito intenso. Então, você precisa levar, sim, em consideração o lugar que você vai guardar e armazenar os seus papéis, para não correr o risco deles ficarem com um pó, com muita poeira, porque isso daí vai prejudicar o seu trabalho e mais para frente também na duração e do seu papel, tá certo? E o quarto elemento, que é o quarto elemento principal também, a gente vai falar sobre o manuseio do papel. Você precisa ter cuidado ao manusear. Então, nada adianta você guardar num ambiente bem legal, num armário bem legal, seu papel, se você não tem cuidado com esses 4 itens. E a gente vai permear aqui em todos os locais, ó, todos os lugares que eu sugeri para vocês guardarem os papéis, a gente vai permear e falar sobre esses 4 elementos, porque a gente sempre temos que ter em mente esses 4 elementos, que são os elementos básicos, tá bom? O manuseio eu coloquei aqui mais por questão de como a gente vai pegar, então precisa ser uma coisa prática, precisa ser uma coisa que seja fácil para o seu dia a dia, para você não prejudicar na hora de você pegar o papel, não prejudicar na hora que você for pegar e ficar com aquela marca de dobra no papel, que não é legal. Não sujar também, às vezes, se você vai trabalhar com um papel mais claro, se você tá com esmalte um pouco mais escuro, às vezes só de passar a unha no papel, às vezes pode manchar o papel. A própria gordura da mão também, então tenha sempre perto de onde você armazena os papéis, um lencinho umedecido ou um álcool em gel, para antes de manusear, você passar um álcool em gel na mão ou lencinho umedecido. A nossa mão tem uma própria gordura da própria pele mesmo, que isso acaba manchando o papel e às vezes você acaba não percebendo. Então são itens bem importantes e que não consigo começar a mostrar para vocês onde a gente guardar os papéis sem antes a gente falar desses 4 itens que eu considero super importantes, tá certo? E o próximo passo é onde e como eu vou guardar esses papéis, Sayuri. Eu vou passar aqui para vocês, eu separei por tipos de armazenamentos, tipos de lugares onde você vai poder guardar o seu papel, tá bom? Então, sempre lembrando que temos aquelas 4 condições e a gente vai falar sobre elas. A primeira sugestão que eu dou para vocês são as pastas. As pastas em L, suspensa ou com divisórias. Vamos falar cada uma delas. Ali eu coloquei os itens para vocês identificarem. É pós, tá propício a pegar pó e sujeira? Ele tá propício a só umidade? Ele tá propício a manuseio? Esses 3 tipos de pastas, são objetos que estão propícios a esses 3 tipos de
de violação, digamos assim, daqueles cuidados gerais. Então a gente vai ter que prestar um pouco atenção. Eu vou guardar isso dentro de uma gaveta, eu vou guardar isso dentro de um armário fechado, sempre pensando nesses 3 itens. Então por isso eu coloquei ali os 3 pontos com a interrogação, justamente para sua avaliação. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A pasta ali em L, ela é perfeita para você colocar, guardar papéis menores até o tamanho A4, né? Porque fica num tamanho bom ali. E aí a gente entra naquela parte onde a gente fala dos retalhos. Eu gosto bastante de guardar retalhos nesse tipo de pasta também, porque fica fácil. E aí a organização depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, lá no finalzinho, de como eu organizo esses retalhos para ficar de uma forma fácil da gente manusear. Então a pasta L, eu posso armazenar tanto as folhas inteiras A4 quanto as folhas menorzinhas, os retalhos menores do tamanho A4, tá bom? Isso super funciona, e aí você guarda dentro de uma gaveta, ou dentro de um armário, ou dentro de uma própria pasta, e a gente vem ali com a pasta suspensa, que é essa aqui de baixo, marronzinha, que são aquelas pastas de arquivo, né? Você pode usar elas ali, mas como que eu vou guardar, Sayori, essa pasta suspensa? Se você não for guardar empilhada, uma em cima da outra, você pode usar a própria gaveta que tem os ferrinhos do arquivo para poder ficar ali, ou você pode guardar numa maleta de arquivo. Hoje vendem caixas fechadas para arquivo, até de plástico. Tem uma pasta que chama maleta de arquivo, onde você também pode colocar essas pastinhas lá e super funcionam para colocar e guardar folhas no tamanho A4 ou peças menores, como os retalhos. Então, essas 3 opções para retalhos são sensacionais. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês o porquê que eu gosto e que eu acho muito bom esse tipo de organizador para retalhos. E aí vem a pasta ali com divisórias, que também é super prático, tá ali nesse tipo de pasta. Eu já sugiro vocês guardarem mais o retalho, porque são peças menores, e a 4 ali, na hora de você colocar, pode ser que você amasse. Então, também depende do seu manuseio. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Um ponto de atenção que eu gosto de colocar aqui para esses tipos de pasta são para o armazenamento, quando você vai colocar o armazenamento delas, principalmente nessa pasta de arquivo, essa pasta suspensa, é que elas podem envergar. Se você for colocando muito papel ali, ela pode envergar, porque ela vai ficar em pé. Se você guardar uma folha 4, ela pode com o tempo envergar, ou se você tiver menos folhas, porque normalmente você vai guardando as folhas, se você vai colocando muitas folhas, vai ficando difícil o armazenamento, a pasta às vezes vai ficando pesada, e aí a sua folha pode envergar, e isso não fica legal, tá certo? Então esses são os cuidados para esses tipos de pasta, principalmente a pasta L também, se você for armazenar ela em pezinha, sempre tenta ter algo do lado para que deixe ela ali em pé, ou então se você vai armazenar deitadinha, que é a melhor posição também é melhor, porque aí você evita de ter essa questão de envergar mesmo a folha do papel, tá certo? E aí, o nosso próximo objeto de organização de papel são as pastas especiais. Essa eu adoro, essas duas, porque são pastas que eu uso no meu dia a dia, e eu coloquei aqui justamente para poder mostrar para vocês que realmente é um tipo de objeto super prático pra gente usar. Por que que é super prático? Porque elas não ocupam muito espaço. Ali eu coloquei os nossos itens de cuidados essenciais. Ele, para pó e sujeira, ele vai proteger, porque é de certa forma fechadinho, principalmente essa pasta de plástico aí. Ela tem um fechinho ali de plástico, então ela vai proteger contra o pó e a poeira. E você pode armazenar tanto deitado quanto em pé, dependendo da quantidade, né? Sempre verifica se não vai envergar ali. Contra o sol e a umidade também, porque aí você pode colocar longe de um lugar onde tenha sol e umidade. E o manuseio também fica prático, porque a pasta ela é fininha, então você acaba manuseando de uma forma ali
tranquila e bem prática. E eu coloquei aqui esses dois exemplos, principalmente a pasta de plástico, que hoje você encontra em lojas, papelarias, na Calunga, ou na Daiso também, que tem aquele monte de variedade de coisas. Você encontra super fácil num preço super acessível. Esses dois exemplos eu coloquei justamente para mostrar para vocês que eu tenho ali a possibilidade de colocar folhas pequenas, até um A4, por exemplo, nessa pasta de plástico, desse exemplo, mas eu não cheguei a achar, mas pode ser que você encontre pastas de plástico um pouco maiores do tamanho A4, que também funcionam. Agora, caso você queira guardar folhas maiores, não tenha espaço em casa para guardar, essa pasta maiorzinho, que é tipo uma maleta, é sensacional. Se você procurar como pasta de arquitetura, porque normalmente o pessoal de arquitetura usa, porque é um formato bem grandão, esse formato ele comporta um A2, né? Formatos tipo A2. Então, o A2 que é maior até que o A3, né? Então, ele comporta esse tipo de folha e você consegue armazenar ali bastante folha até, entendeu? A minha dica para esse tipo de pasta é só tomar cuidado com o armazenamento dela se for deixar em pé, por causa do envergamento das folhas. Mas, se você tiver um espacinho, pode colocar ela deitadinha em algum lugar que você tenha apoiado, mas funciona e eu uso bastante, usei bastante essa pasta, principalmente quando eu não tinha meu ateliê. Eu usava ela. Essa pasta é legal pra gente transportar também. Às vezes você precisa transportar um trabalho ou transportar a própria folha de papel mesmo inteira. Fica uma ótima opção para você poder guardar as suas folhas de papel. Tá certo? Então, essas pastas especiais que eu coloquei aqui são super boas. E fica aí a dica para vocês procurarem. A maiorzinha como pasta de arquitetura e a pastinha de plástico também você consegue procurar em diversas lojas como para pasta de plástico mesmo. Tá bom? Próximo lugar, temos as caixas organizadoras. As caixas organizadoras ali, dentro dos nossos cuidados gerais, ele já vai proteger legal contra pó e sujeira. Obviamente, ali a da direita, ela é de papelão, então esse é um critério um pouco especial que você precisa ver se vale a pena você comprar uma de papelão, se você vai guardar no lugar onde é protegido, porque afinal de contas o papelão também é papel. Então você também precisa ter esse certo tipo de cuidado. O sol e a umidade também é relativamente garantido, mas você precisa também garantir que não esteja ali, né? Porque se você estiver num lugar guardando, num lugar onde tiver sol, aquilo lá pode estar muito abafado e pode prejudicar os seus papéis. E o manuseio também, isso eu coloquei ali como uma interrogação, porque esse tipo de caixa você já precisa estudar um pouco mais se vai valer a pena na hora de você manusear, porque na hora que você for levantar e for procurar um papel lá no fundo, pode ser que o papel dobre. Então, esse tipo de organizador, ele é legal, porém, eu gosto de falar que ele é ideal para folhas pequenas ou para retalhos. Então, quando eu tenho folhas pequenas, fica mais fácil o manuseio ali de eu procurar a cor e tudo mais. E os retalhos também. Outra coisa que eu posso fazer é guardar as próprias pastinhas, por exemplo, pasta em L, dentro dessas caixas, que aí já fecho todas elas e ficam todas protegidas. Então, são uma das formas que você também pode usar para guardar as suas folhas, tá certo? Então, eu coloquei essa atenção aí mesmo no manuseio, justamente para vocês analisarem e verificarem se vale a pena. E, óbvio, tudo isso você vai ver se no seu dia a dia vai ser prático ou não você ter alguma caixa dessa que seja fácil de você manusear, porque nada adianta você guardar um papel no lugar super mega protegido, mas que na hora que você for mexer, você vai ter tanta preguiça que você vai acabar manuseando do jeito errado e vai acabar estragando ou danificando o seu papel, tá certo? Então, por isso, pensem com bastante cuidado. O próximo item agora, o próximo
organizador agora são um dos meus preferidos. A gente vai falar sobre os gaveteiros. Existem diversas formas, vou passar aqui por cada uma deles que eu indico para vocês usarem no papel, mas os gaveteiros eu quero que vocês levem em consideração o pó e a sujeira, porque existem gaveteiros como esse daí que tem na foto, que é aberto, então precisa ver se vai valer a pena ou não. Ou só a umidade também, eu garanto um pouco de distanciamento desses fatores climáticos. E o manuseio também eu coloquei ali como um ponto de interrogação, justamente para você verificar o que vai ficar fácil e prático para você, que tem as gavetinhas ali. Então, começando por tipos de gaveteiros, vamos lá? Esse organizador é super interessante, tem várias ideias para vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, os gaveteiros, eles vão desde dali da gaveta propriamente dita, quanto as próprias prateleiras. E isso você pode conseguir tanto por uma marcenaria sob medida ou pronta. E tem principalmente esses detalhes aí desse gaveteiro que eu trouxe para vocês nessa foto. Deixa eu até mudar o meu vídeo aqui de lugar para vocês conseguirem enxergar aí embaixo. Isso daqui eu peguei uma propaganda de um gaveteiro em MDF. Anotem essa dica que é muito importante. Quando você busca por esse tipo de organizador no formato de MDF, o custo-benefício acaba sendo muito bom. Principalmente se você não faz questão de ter ele pintado, se você quiser comprar ele no cru. Então, lojas que vendem MDF, que vendem materiais de MDF, como a Casa da Arte, por exemplo, você consegue encontrar gaveteiros como esse. E aí você encontra com diversos números de gavetas. Com 2 gavetas, com 1 gaveta, com 5 gavetas, fica a seu critério. E o mais legal disso, que você consegue achar em outros formatos. E aí eu coloquei justamente esse daqui como exemplo para mostrar para vocês que é um gaveteiro A3. Na época que eu comprei os meus gaveteiros, eu não tinha um ateliê ainda, eu trabalhava na mesa de casa de jantar. Então, era uma forma que eu usava para guardar os meus materiais de trabalho. Até hoje eu uso ainda, né? Então, como não dava para eu colocar ali os meus materiais sobre a mesa, eu falei, eu vou colocar tudo numa gaveta. Então, num gaveteiro de A4, eu conseguia colocar com 5 gavetas, eu colocava assim, na primeira gaveta eu colocava tesoura, estilete, lápis, borracha, caneta. No segundo eu colocava retalhos de papel. No terceiro eu colocava já papéis um pouco maiores. No quarto eu colocava cola ou alguma coisa do gênero. No quinto, eu ia colocando as minhas artes que eu mesmo fazia e colocava. Então, o gaveteiro é super prático, porque além de organizar os seus papéis, você também consegue organizar a sua arte sem que tenha nada ali por cima para poder amassar a sua arte. Então, esses gaveteiros são super legais. Esse daí eu coloquei, que foi o maior que eu achei, a 3, eu achei sensacional. Esse tamanho dele também é muito legal. Se você tiver esse tamanho, eu acho bem bacana. E o preço é super em conta do que você mandar fazer um armário, ou mandar fazer, ou até comprar um armário desse pronto. Então, esse tipo de gaveteiro, ele é super bom, principalmente, ele é ideal, né? Para folhas novas, para trabalhos novos, ou outros tipos, né, de ferramentas que você queira guardar. Eu gosto de falar que é um ateliê bem compacto. Eu, com o tempo, eu tinha um gaveteiro, depois eu comprei um outro gaveteiro, depois eu comprei um outro ainda, fiquei com 3 gaveteiros e super me atendem. Hoje também eu tenho aqui no meu ateliê em casa mesmo, que eu precisei montar em casa. Eu trouxe os gaveteiros do meu ateliê e coloquei aqui também. E super facilitam para guardar qualquer tipo de coisa, principalmente os papéis. Tá certo? Então, eu gosto de falar que eles são bons para você armazenar folhas novas, porque você vai ter um cuidado maior, né, com as folhas novas para não dobrar, para não sujar. Então, eles são ideais para folhas novas. Os tamanhos também são variados. Aí vejam que tem o A4, tem a opção de A4, tem a opção 30 por 30 para scrapbook e tem a opção para 3 também.
A dica para vocês encontrarem esse tipo de gaveteiro é justamente procurar como gaveteiro de MDF. Gaveteiro para papel em MDF. Esse tipo de procura, esse tipo de busca já vai te levar a resultados que nem esse tipo de gaveteiro aí, ó. Vejam que, ó, compativo com folhas A3, 250 folhas por gaveta. É muita folha. Você nem vai usar tudo isso de folha. Porque a altura da gaveta é uma altura bem legal ali, 4 centímetros. É folha pra caramba. Então, muito provavelmente você não vai usar tudo isso de folha. Pra você ver como vale bem a pena. E às vezes você conciliando o mesmo gaveteiro para você colocar suas ferramentas e papéis, também super funciona e vai sair um preço bem bacana. Vamos agora para os gaveteiros próprios para folhas maiores. Aí eu coloquei algumas fotos para mostrar para vocês. Hoje eu também tenho um, eu encomendei, na verdade, com o marceneiro para fazer um armário para mim. Deixa eu voltar aqui minha fotinho, mudar aqui de novo. Então aqui, ó, eu tenho no primeiro armário aqui com as prateleiras abertas, é um tipo de armário que você pode fazer. O que eu mandei fazer no marceneiro foi justamente como esse, com as rodinhas aqui embaixo. Porém, eu pedi para colocar porta, como esse daqui do lado direito em cima, justamente para proteger, porque onde eu guardo, onde ficou esse armário, é um lugar onde tem bastante pó, então eu preciso proteger os papéis desse tipo de condição, né? Então eu preciso da porta para que seja protegido os meus papéis quando ficam lá. E aí, como que eu acho, né, Sayuri, como que eu acho esse tipo de material? Você vai procurar como mapoteca, mapoteca, e aí a mapoteca tem aqui os exemplos que eu coloquei para vocês embaixo, que é o da direita, é uma mapoteca de aço, e o da esquerda como uma mapoteca de madeira. Se você procurar como mapoteca, você vai achar vários tipos de mapotecas e vários tipos de preço também. Obviamente, eles não são tão baratos quanto aqueles gaveteiros que eu indiquei de MDF. Porém, é, servem como exemplo também e inspiração para vocês, de repente, encomendarem com marceneiros de confiança de vocês. Se vocês conhecem alguém que possa fazer, também para funcionar assim. E se achar que com gaveta fica difícil, por quê? A gaveta a gente volta naqueles critérios onde o manuseio pode ser um pouco diferente, porque o manuseio de uma gaveta você vai precisar trazer a gaveta toda e manusear ali olhando uma por uma. Se você tem ali as prateleiras, você consegue ir levantando pouca coisa do papel para você poder escolher o papel e puxar o papel que você quer. No da gaveta, às vezes você não consegue, a não ser que você organize de uma forma onde você sabe que naquela gaveta tenha só papel branco. Então você vai lá, sempre pega a primeira, ok, não precisa ficar escolhendo. Mas isso é justamente aquilo que eu falei para vocês, sempre levar em consideração a usabilidade de vocês, tá certo? E aí, para esses armários maiores também, entra uma questão do espaço, né? Se você não tem muito espaço, essa opção muito provavelmente não vai ser boa para você. Mas se você tem um espaço legal, fica uma dica bem bacana aí também. E aí, uma outra forma de você também procurar esse tipo de armário na internet, se você quer procurar e achar ele pronto, sem ter que passar por marceneiro, você pode procurar como porta-cartolina também. Só que para porta-cartolina, estejam atentas ao tamanho do papel. E quando forem fazer isso, faça o comparativo do tamanho do armário com o papel que você compra. Ah, Sayuri, eu compro um papel 50 por 60. Então você não tem que comprar um armário que comporte esse tipo de tamanho. Porque nada adianta você comprar um porta-cartolina e a cartolina é menor da medida do papel que você costuma comprar. Não vai funcionar, a não ser que você compre o armário do porta-cartolina para guardar papéis menores, tá certo? Então estejam atentas a esse tipo de situação, tá bom? Então, vai procurar um armário desse? Sugestão: pegue inspiração na internet, procure sobre mapotecas e porta-cartolina, principalmente porta-cartolina com porta, de preferência. Peça para um marceneiro fazer ou compre pronto pela internet, que temos as opções também, tá certo?
Deixa eu voltar aqui pro meu lugarzinho. Então, a gente tem que tomar cuidado para esse tipo de armário com relação às gavetas abertas pro pó e o manuseio também, que eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês vão usar o armário de prateleiras, a dica para manusear o papel e tirar o papel sem dobrar, tenha sempre ali junto uma folha de papelão onde você possa colocar o papelão por baixo do papel e aí sim você puxa o papel. Porque aí na hora que você vai puxar o papel, não tem perigo dele dobrar em algum sentido, né? Às vezes você vai pegar a folha do papel sem nada por baixo, ou até mesmo a mão, o papel pode, com o peso dele mesmo, cair, e aquela caidinha, ele tenta dar uma dobradinha. E aí isso acaba ficando com marcas de dobra no seu papel. E obviamente, dependendo do trabalho que você vai fazer, vai acabar prejudicando. A não ser que você vá usar em tamanhos menores, mas se você vai usar a folha num tamanho inteiro, isso vai prejudicar e vai ficar com a marca de dobra no seu papel. Tá certo? Vamos para os próximos organizadores? Então, aí, atenção com as prateleiras abertas. Esse da direita também é um organizador em MDF, mas ele é aberto, então tenham atenção, independente do tamanho do gaveteiro que você escolher usar, se ser aberto ou não. Esse gaveteiro, principalmente do lado direito, eu não lembro a medida que é esse da foto, mas você pode achar esses gaveteiros no formato A4 e quadrado, por exemplo. E uma dica que funciona bem: deixá-los dentro do armário, dentro de um armário. E aí você já protege ele do pó e problema resolvido. E normalmente, quando você pega esse tipo de gaveteiro que tem essa partezinha na prateleira mais profunda, né, mais abaulado, são prateleiras que você consegue puxar para fora. Então eu já consigo fazer aquele papel do papelão. Então eu já consigo puxar ele para fora, pegar o papel sem ter problema de puxar ele e ele vir com a marca da dobra. Então é super legal isso daí também. Então se você quer investir, tem um espacinho ali no armário que cabe um organizador desse, vale a pena também, tá certo? Próximos organizadores são organizadores um pouco mais simples, que a gente encontra aí na Calunga, principalmente, e a gente fica bem tentado em comprar, porque afinal de contas a gente trabalha com papel, cada coisa que a gente vê de organizar o papel ali sempre brilha o olhinho. E eu vou falar isso porque eu já fui assim e eu tenho algum tipo desses organizadores. Eu tô dando essa aula justamente com conhecimento de causa. Praticamente todos esses organizadores eu já testei e alguns, obviamente, não deram certos e por isso eu vim falar para vocês. Um que não deu tanto certo é esse da esquerda, onde tem uma carta que a gente nem usa mais, mas que tem um organizador de papel e eu colocava ali o organizador. Normalmente esse organizador são para folhas A4 às vezes, né? Tem organizadores maiores de 30 por 30, mas lembra que eu falei sobre a questão de envergar? A folha fica para fora ali do organizador e isso vai envergar se você estiver guardando ele em pé. Ah, então vou guardar ele deitado, sério, não vai envergar. Se a folha passar aqui do limite do organizador, ela vai abaular para baixo e ela vai envergar. Não tem jeito, tá? Então ela é boa para você colocar retalhos ou até folhas que sejam certinhas até o limite ali do organizador, como tá nessa foto mesmo, porque aí não tem tanto perigo assim de envergar. E mesmo assim, dá uma envergadinha se você deixar ele em pé, tá bom? Ali, os nossos critérios de pó, sujeira, sol, umidade, manuseio também são todos um pouco mais sensíveis. Então, o pó e a sujeira ali vai estar aberto. Então, se você não tiver dentro de um armário, ele vai sim pegar a sujeira. A sol e umidade também, depende de onde você vai colocar. E o manuseio também, que pode ser um pouco mais dificultoso na hora de você escolher o papel que você vai usar nesse tipo de organizador. E aí, entramos na parte de umidade, né, Sayuri? Como que eu posso evitar? Eu moro num lugar onde o ambiente tem mais umidade do que o normal, por exemplo, as regiões que tem praia e tudo mais, ou quem mora mais pro norte do país, que tem questão da umidade, como que eu posso fazer? A primeira dica delas, e que eu vou até me colocar aqui num tamanho maior,
A primeira dica delas com relação à umidade é evitar estocar papel. Essa é a melhor dica que a gente pode dar para você evitar que a umidade danifique o seu papel. É sempre ter papéis ali pontuais que você precisa ter para determinado trabalho. Se você não vai usar no trabalho, não tenha papéis estocados. Isso também vale para todo mundo, tá? Não é só para quem quem mora em lugares com bastante umidade, mas principalmente para quem tem problema com umidade, essa é a primeira regrinha, evitar estocar papel, porque aí você não estocando, você não vai correr tanto esse risco. Tem outras formas de evitar a umidade que não são, assim, 100% garantido, mas que ajudam a evitar. São aqueles anti-umidade que você consegue colocar no ambiente, coloca ali dentro do armarinho, ou um pedacinho de giz de lousa também funciona, ou melhor ainda, carvão de churrasco. O carvão de churrasco também é um ótimo elemento para ajudar a evitar a umidade ali onde você guarda o papel, principalmente se você precisa armazenar papel. Então, se você precisa armazenar papel, precisa armazenar aquele monte de papel e tem problema com umidade, coloca um pedacinho de carvão lá que vai funcionar, tá certo? E o último critério, deixa eu voltar aqui para nossa apresentação, é como organizar. Aí a gente vai falar de uma coisa bem legal. E agora eu vou colocar até vou mostrar, começar dando exemplos aqui dessa organização que tá aqui na foto, que são as pastinhas plásticas, né? As pastinhas plásticas ali estão armazenadas deitadas. Então, primeiro critério para a organização dos papéis que eu gosto de passar é o posicionamento. Posicionar os papéis de forma em pé, ele acaba ficando mais difícil, sim, de você manter ele em pé. A não ser que você vá manter em pé e tenha um peso dos dois lados para que não vá cair depois, tá certo? E aí agora eu vou me colocar na tela inteira para falar dos outros tipos de organização. Além de colocar deitado de sua preferência, de preferência, né, deitado, você vai analisar como vai ser manuseado esse papel, né? Como você vai manusear esse papel. Como que é prático para eu pegar onde que vai estar acessível, onde não vai estar. Como que eu vou fazer para escolher a minha cor do papel, ou escolher meu papel propriamente dito. Isso você precisa analisar antes de sair organizando, porque às vezes você organiza de uma forma que na hora que você vai pegar o papel, você fala, nossa, mas não ficou funcional. E isso você precisa levar em consideração. E aí você vai poder escolher ou separar por cor, por tonalidades de cor, ou por tamanho. No começo, eu organizava naquela pasta de arquitetura grande, que eu usava folhas maiores. Então, eu não tinha muito como organizar as folhas. Às vezes, eu organizava por ordem de cor. Mas, com o tempo, como eu fui precisando usar várias cores, acabou ficando ali todas as cores. Então, toda vez que eu vou escolher o papel, eu tiro todas aquelas folhas lá e vou vendo qual cor que eu vou escolher. Mudou quando eu fiz o meu armário do papel, onde aí sim eu separava por tonalidade. Cada prateleira eu tinha uma tonalidade de cor, então ficaria muito mais fácil de eu pesquisar. Na hora que eu preciso fazer alguma encomenda, alguma arte que vou precisar do vermelho, eu já sei onde buscar. Ou tonalidades escuras, tonalidades quentes, ou tonalidades escuras, ou claro escuro. Isso tudo vai ser algo mais funcional na hora de você procurar. Eu acho que por cor é uma organização legal, porque é uma forma de onde a gente parte na escolha do nosso papel, né? A não ser que você vai pegar ali para estudar quais os tipos de papel que você vai usar diferente. Então, tem uma classificação lá que é por cor, por tonalidade de cor. Aí eu tenho os papéis artesanais que são diferentes, os papéis de aquarela que são também diferentes. Então, tudo eu vou separando por tipo, por cor. Isso daí fica a seu critério. Como você identifica que fica mais legal de se usar ali no dia a dia, né?
E aí a gente cai para os retalhos. Lembra que eu falei sobre como organizar os retalhos, como que eu faço para organizar meus retalhos? A forma mais funcional, eu gosto de usar bastante, são aquelas pastinhas em L por tonalidade de cor. Então, tem uma pastinha em L por vermelho, eu tenho uma pastinha L de marrom, tenho pastinha L por cinza e preto, eu tenho uma pastinha L por cores claras. Então, cada pastinha em L eu tenho por cor. Isso me ajuda muito a ter o norte ali quando eu preciso de um retalho. Porque quando eu preciso de um retalho, Sayuri, lembra que eu falei que não adianta a gente ficar guardando retalho que a gente não usa? Justamente por isso. Porque você guardando de uma forma que fique fácil de você achar, você vai recorrer àquele recurso melhor. Então, se ele tiver organizado, ficar mais fácil de procurar, você fala assim: nossa, eu preciso de um pedacinho de preto. Não precisa uma folha inteira. Precisa de um pedacinho. Eu vou lá no meu retalho preto e já tá lá separado. Entendeu? É diferente se você colocar numa pasta só de retalhos. Aí você fala assim: ah, precisa de um retalho preto. Nossa, vai ter que procurar todos esses papéis aqui. Ah, não vai dar certo. Deixa quieto. E aí você passa e não pega o retalho que você precisa. Então, isso é uma dica bem legal. Colocar nas pastinhas em L ou até naquelas divisórias que eu passei para vocês, cada divisória você colocar uma tonalidade de cor. Isso funciona muito e é super prático no dia a dia de você escolher e vai te forçar a usar esses retalhos. Lembre-se sempre, retalhos precisam ser retalhos que sejam. Gosto de falar que são retalhos usáveis. O que são os retalhos usáveis? São retalhos de tamanho maior. Você vai pegar um retalho assim. Isso daqui é o retalho. Deixa eu pegar aqui mais. Isso daqui é um retalho. Deixa eu ver mais aqui. Isso daqui é um retalho. Eu consigo usar ainda nessa parte aqui. Tá certo? Ó, esse daqui é um retalho. Tá certo? Agora, o que não é um retalho? Ficar guardando um pedacinho desse tamanho. A não ser que você realmente tenha um trabalho que você use pedaços muito pequenininhos. Por exemplo, às vezes eu gosto de guardar o preto desse tamanho pequenininho porque eu uso bastante detalhes em preto. Então, às vezes funciona guardar um retalho desse tamanho. Mas se eu tenho um retalho maior que esse daqui eu já descarto. Então, sempre pense dessa forma. Ah, vou guardar esse retalho, será que compensa? Eu tenho mais retalho preto? Não tem. Então eu vou guardar esse daqui porque é pequenininha. Às vezes eu preciso fazer um detalhe de olho, alguma coisa pequenininha. Então eu vou guardar esse preto. Agora não. Eu vou guardar. Tem um desse tamanho aqui no branco. Ah, não, já tem um branco desse tamanho. Descarto aquele branco. Não adianta a gente ficar guardando e querendo economizar papel, porque não funciona. Porque depois você não vai procurar, você não vai atrás e vai acabar ficar juntando papel sem motivo, tá certo? Então, esse é um dos detalhes e a dica mais legal sobre organizar os retalhos para vocês. Deixa eu fechar aqui a minha gaveta. Tá certo, pessoal? Gostaram das dicas? Espero que tenham gostado. Espero que tenham aproveitado o conteúdo dessa aula. Eu preparei com muito carinho. São todas já previamente testadas por mim e muitas delas eu já uso. Então, espero que tenham gostado. Deixem um comentário aqui, curta o vídeo também. Ajuda a gente a crescer o canal com esses conteúdos cada vez melhores. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima Paper Class. Até mais. Tchau, tchau.